Então, estamos aqui hoje no GE de Entrevista, que é um projeto do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Direito. É um projeto que veio com a divulgação de mídias, redes sociais, e no GE de Entrevista nós temos o prazer de entrevistar grandes nomes do esporte. Hoje o nosso convidado é Arnaldo César Coelho. Aqui um prazer recebê-lo, Arnaldo. Muito boa tarde a todos, é um prazer todo meu, ainda mais uma iniciativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu me formei há muitos anos atrás, fiz 50 anos formados, sou professor de Educação Física. Vou avisando de antemão que não sou advogado, mas sou um curioso na justiça desportiva, lido com futebol, com esporte desde 1964, quando eu fiz o curso na federação, quer dizer, há mais de 50 anos, e até hoje eu lido com esporte, me especifiquei, me qualifiquei como no mercado financeiro, onde eu trabalhei durante 40 anos, mas não deixando de dar aula. Fui professor do Pedro II aqui no Rio de Janeiro durante 28 anos. E estou à tua disposição, Flávio. Obrigada. Então, acho que para a gente começar aqui, eu gostaria de saber um pouco da tua trajetória, assim, né? Eu estava vendo que desde os 16 anos que você já apitava e tem todo esse histórico, então vamos começar aí pelo teu começo. Eu era um garoto nascido em Copacabana, no Lido, precisamente. Lá tem um futebol de praia, que é um esporte muito procurado pela garotada, porque é ao ar livre, e vários times são formados, e nós tínhamos um time de esquina, e eu era um jogador muito esforçado, jogava no time de aspirantes, que ele não era nada muito bom para jogar no time de cima, e com 16, 17 anos sempre faltava juiz. Nessa época, na escola que eu estudava, o professor de Educação Física me incentivava muito a tomar conta da turma, como xerife da turma de Educação Física. E ali eu comecei a desenvolver um espírito de liderança, e quando chegou no futebol de praia, que faltava juiz, eles me escolhiam para apitar o jogo, porque eu gostava de mandar, de tomar conta. Nunca tinha lido um livro de regra de futebol, com 17, 18 anos continuava a apitar, e aí um dia eu descobri que tinha um livro de regra de futebol, comprei esse livro, comecei a aprender as regras, e cheguei à conclusão que a maior regra da vida é arbitrar, é pensar, é ter bom senso. E aí procurei estudar, ia fazer vestibular de economia, acabei fazendo educação física, ali em Botafogo, ao lado do Canecão, ao lado do Pinel. Ali era a Universidade Federal do Rio de Janeiro, educação física. Me formei, trabalhei 28 anos como professor do Colégio Pedro II, passei num concurso, concursado federal. E a minha carreira de futebol foi muito paralela. Já em 64, eu estudando, fiz um curso para a Federação do Rio de Janeiro, passei, e ali eu ingressei na minha carreira de futebol, tendo uma carreira muito assim, aproveitando as grandes oportunidades. Foi muito rápida a minha subida, em 69 eu já estava apitando futebol em São Paulo, já era árbitro da FIFA, onde eu fiquei durante 21 anos apitando 2 Olimpíadas, 5 campeonatos mundiais, sendo que 2 de profissionais, uma final de Copa do Mundo, apitei mais de 1000 jogos. E em 89, quando eu já não tinha muitos objetivos, eu não estava me preocupando tanto com a preparação física, porque eu tinha uma vida de empresário que era bastante dura no mercado financeiro, eu fui convidado para ser comentarista da TV Globo. Fiquei lá durante quase 30 anos, lidando com a arbitragem de futebol e lidando com todos os problemas. Sou um observador dos tribunais de justiça, sou até crítico em determinadas ocasiões, mas eu tenho uma experiência de tribunal desde o tempo de futebol de praia. Essa é mais ou menos bem editada a minha história. Zé, te pergunto assim, como é que foi a tua experiência de ser o primeiro árbitro brasileiro, né, em 82, a apitar uma final de Copa do Mundo? Como é que foi essa sensação de chegar, de representar o país, de ter todo esse respeito, essa admiração que tu levou lá para fora? A vida da gente é feita de sonhos, é feita de projetos. Eu sempre sonhei, eu sempre tive projetos de vida, e agora, com 77 anos, eu trabalho intensamente, tenho projetos, estou sempre criando coisas. Quando eu comecei a apitar futebol de praia, meu sonho era apitar no Maracanã. Chegando no Maracanã, meu sonho era ser contratado pela Federação Paulista, porque lá a federação era mais profissional que a do Rio de Janeiro. Foi lá em São Paulo que eu, morando no Rio, apitando em São Paulo, que eu me destaquei para chegar à quadra da FIFA. Foi lá que as primeiras partidas internacionais, que eram muito raras aparecerem, eu comecei a apitar.
E foi lá que, e depois, voltando para o Rio, contratado e tudo, que eu fui convocado para ir à Olimpíada em 76 em Montreal. De lá, de 76, já com o presidente da FIFA sendo o Dr. João Avelange, com o senhor Abílio de Almeida, membro da comissão de arbitragem, eu comecei a me destacar. E depois disso eu fui a vários mundiais. De 77 eu fui a Tunísia, 78 eu fui mundial na Argentina como árbitro. Em 81 eu apitei uma final de um mundial sub-21 na Austrália. E apitei no mundo todo e isso me deu um embasamento, uma carreira sólida, para quando chegasse em 82 eu fosse um dos árbitros capacitados a apitar uma final. Para isso o Brasil tinha que estar fora, o Brasil tinha um time maravilhoso, o Falcão no Rio Grande do Sul, o Cerezo, o Zico, o Tele Santana, Sócrates, enfim, era um time sensacional. Mas, infelizmente, o Brasil perdeu da Itália e quando o Brasil fica fora, o árbitro brasileiro tem chance de chegar às semifinais, finais. E eu, em 82, apitei Itália e Alemanha lá em Santiago Bernabéu, na Espanha, sendo o primeiro árbitro sul-americano a apitar uma final de Copa do Mundo, porque até então só apitavam árbitros europeus as finais de Copa do Mundo. Ali eu abri a porteira praticamente. Depois disso, o Romualdo Arco Filho, brasileiro, apitou em 86. Depois disso, os argentinos apitaram 3 finais de Copa do Mundo já. E abriu para o mundo que a América do Sul tinha árbitros com capacidade de apitar a final de Copa do Mundo. Conforme eu disse, eu atingi todos os pontos que eu sempre tive como objetivo na arbitragem. E chegou o momento que a Globo, como professor de Educação Física, me chamou para dar uma explicação sobre regras de futebol. Eu dizia que a regra é clara e que eu pude explicar de forma didática, de forma bem objetiva na TV Globo. E aí virei comentarista da TV Globo em 8 Copas do Mundo, junto com o Pelé, com o Galvão, que foi o grande parceiro, e depois com o Falcão, Casagrande, enfim, com todos os comentaristas. E recentemente, na Copa da Rússia, eu me despedi dizendo que eu tinha que me dedicar um pouco à minha vida particular, à minha família, porque com essas viagens de 50 anos eu não tinha fim de semana, não tinha aniversário, eu não via os filhos crescerem e eu não estava vendo os netos crescerem. Agora eu tenho um neto de 4 anos que convive comigo quase que diariamente e eu estou curtindo isso, mas não deixo de ter outras atividades. Eu vi uma entrevista tua até que fala que a questão de fim de semana que faltava, e falando, nossa, quando eu fui no estádio assistir o jogo, eu assisti ele sempre da TV, né? Não tinha aquela visão, não vi um pênalti. Né? Como é que é essa sensação assim, desse retorno, de estar tão presente? Não? Em março do ano passado, minha filha organizou uma viagem para Madrid para ver uma final da Liga dos Campeões. Eu fui como turista e tal, e conseguimos ingressos, e fomos para a sala VIP, eu era reconhecido como juiz que apitei a final da Copa do Mundo lá na Espanha. E aí, quando eu sentei no estádio, eu comecei a me situar, olhando para um lado, olhando para o outro, tinha poucos brasileiros onde eu estava. O jogo começou e eu estava assim, anestesiado por estar numa cadeira, vendo um jogo, coisa que era muito raro, quase impossível, porque toda vez que eu ia ao estádio era para trabalhar. E aí, de repente, com 1 minuto, teve um pênalti, gritaram pênalti, e eu, cadê o pênalti? Aí fui olhar no telão, não teve replay, e aí eu vi, e agora? Eu não vi o pênalti. Porque no estádio você não pode perder um segundo, você não pode olhar para o lado, tem que olhar para o lado. E aí começou a pipocar no meu telefone, Arnaldo, a regra é clara, foi pênalti, não foi pênalti. Eu digo, espera o intervalo, porque eu não vi o pênalti, vamos ver se vai passar o replay no intervalo. E aí eu só fui ver o replay depois do jogo, um lance de bola na mão na bola, enfim. Mas foi uma sensação diferente, e a sensação que eu tenho até hoje. Hoje eu vejo televisão, mas queira ou não queira, eu estou comentando a arbitragem, queira ou não queira, eu estou olhando a arbitragem, queira ou não queira, eu estou me aperfeiçoando, sabendo das novidades, enfim, porque eu estou ligado ainda aos rapazes que estão trabalhando, muitos deles que eu formei, muitos deles que eu orientei, né? Eu acho legal quando eles explicam didaticamente para o torcedor o que está acontecendo, não em forma de crítica, se o juiz foi bem ou se o juiz foi mal, mas explicar a regra didaticamente é um trabalho educativo, é um trabalho que eu sempre batalhei, não só no futebol, mas em todos os grandes esportes. Eu acho legal quando se vê um jogo de basquete e durante o jogo tem alguém para explicar a regra. Quer dizer, porque a gente não sabe, não é obrigado a saber. É legal vendo um jogo de tênis, um técnico explicar determinadas jogadas, determinadas reações, uma pessoa que realmente explique didaticamente. Isso as televisões ainda
discutem se isso é bom ou não é. Eu, como telespectador, adoro, e como empresário, eu procuro fazer em todos os jogos que eu trabalho e ter pessoas didáticas para explicar aquilo que a gente está vendo. Eu acho importante também te perguntar, assim, tu teve desse lado de ser árbitro, né, que é aquele lado, e naquele tempo que a gente não tinha a questão do VAR, e que realmente tu tem que confiar muito na tua equipe de arbitragem, porque alguém vai lá, o bandeirinha, e fala que foi isso, fala que foi outra coisa, o árbitro central tem que ter essa confiança, né. Nós, no Tribunal de Justiça Desportivo, também partimos sempre da presunção de veracidade da súmula. Então, Claro. a forma que isso é preenchido é difícil a gente ver súmulas bem preenchidas, né? E ainda mais agora que a gente pensou, vai facilitar, que digitalizou ela. Não, ao contrário, porque ela despersonificou muito, tinham coisas que eram mais descritas e que não são. Então eu te pergunto, como se manter tanto tempo assim nesse lado da arbitragem, sendo querido, né? Sendo uma pessoa respeitada, assim. Até quando foi, né, ser você o escolhido aqui da entrevista, eu brincava com o Vitor, eu dizia assim, nossa, Vitor, né? Eu tenho que dizer para ele, pode isso, Arnaldo, porque para nós é uma referência tipo de observação final. Ele falou, não se discute. Né? Eu, como árbitro, aprendi desde o tempo de futebol de praia a redigir súmulas curtas e objetivas para que eu pudesse ajudar aos membros do tribunal no enquadramento do jogador. Claro que o advogado de defesa vai tentar descaracterizar aquilo que eu escrevi, dizendo que não foi um tipo de agressão, foi uma jogada mais violenta, mas da forma com que eu escrevia, eu quase que não deixava dúvida do que acontecesse, até sobre atendimento, médicos que os jogadores precisavam de determinados assuntos. E muitas das vezes eu até enquadrava ali, porque no futebol tem muita expulsão que não chega a ser uma agressão, chegam a ser atos de hostilidade. E eu botava, foi um ato hostil que provocou uma reação e dali desencadeou uma expulsão do jogador. Eu até ajudava. Em 20 e tantos anos de carreira, eu nunca fui indiciado por um tribunal, nunca fui a um tribunal, sempre procurei facilitar a vida do tribunal. Eu tenho uma crítica, já que está falando de tribunal, que, infelizmente, o sistema é muito lento para um jogador chegar a ser julgado. Mas isso não é só na justiça desportiva, isso na justiça comum. Você vê que um acontecimento em 2002, que foi reportado em 2005, tem um processo que foi julgado em 2012 e até hoje tem advogados procurando ainda defender e descaracterizar o delito acontecido em 2002, quer dizer, há 18 anos atrás. Isso não é comum. A justiça desportiva ela é lenta, apesar de você ter falado uma melhora, porque antigamente se fazia uma súmula em casa, se levava na federação um dia depois, 2 dias depois, até o auditor indiciar, até ir a julgamento entrar em pauta, demorava 3, 4, 5 semanas. Isso atenuava muito as punições. E eu sou uma pessoa que eu sempre falei nos meus comentários e sempre tive essa linha de conduta dentro de campo, que é preferível pecar por excesso que pecar por omissão. E o fato de ser julgado 5 semanas depois, 6 semanas depois, dá uma sensação de omissão, dá uma sensação de impunidade que não me agrada. E eu vou dar um exemplo prático do que está acontecendo comigo nos últimos 30 anos. Eu criei uma afiliada da Globo em Resende, no estado do Rio, igual uma TV Campinas em São Paulo, igual uma RBS no Rio Grande do Sul. E um dos primeiros eventos esportivos que eu criei foi uma Copa Rio Sul de futsal. Eram as 24 cidades, na época não eram 24 cidades, 20 cidades, cada cidade tinha um time, agora são 24, e os jogos ida e volta, classificatórios e tudo, e uma rivalidade muito grande. É igual jogar no Rio de Janeiro um time de Caxias contra o time de São João de Meriti. Futsal, ginásio sem tantas garantias e tudo, a rivalidade das torcidas e tudo. E na minha região é Volta Redonda, é Barra do Piraí, é Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Paraíba do Sul, Três Rios, a rivalidade é muito grande. E a primeira coisa que eu me preocupei foi com disciplina, porque sem disciplina o campeonato não ia para frente. E uma das coisas que eu me preocupei é ter um tribunal
que julgasse imediatamente a súmula da arbitragem. Então, o que eu criei lá, sendo apenas um coordenador, porque quem organiza são os secretários de esporte das cidades, nós temos coordenadores, mas as súmulas chegam no domingo, o jogo é jogado à tarde, no domingo à noite eu já me comunico com a súmula, o que aconteceu na súmula. E no domingo à noite, ou segunda-feira de manhã, às 8 horas da manhã, eu já me reúno com a comissão organizadora e ali a gente já, sem ter julgamento, a gente já estipula dentro do código que a gente tem, pelo regulamento que a gente tem, as punições. E na segunda-feira, ao meio-dia, olha só, na hora que a gente vai fazer as matérias dos jogos, já sai a punição daquele jogador que foi expulso por ter jogado de forma violenta, por ter reclamado do árbitro, por ter brigado com a torcida. Clubes, cidades perdem o mando de campo porque não se portaram bem, a torcida não deu garantias para o time adversário. Isso na própria segunda-feira, nos jogos que apareceram no domingo. E isso é a razão do sucesso da Copa Rio Sul de Futsal. As punições são duras e imediatas. Muitas das vezes, prefeitos ligam querendo falar com um membro da comissão organizadora porque a cidade está empolvorosa, porque perdeu o mando de campo do jogo de quarta-feira. Aí me ligam, eu digo, paciência. A súmula do juiz diz que o time que foi visitar não teve segurança, o ônibus foi apedrejado, o time perdeu o mando de campo. A regra é clara, o regulamento é claro. E se não tiver isso, as famílias não vão aos estádios. Há 29 anos o torneio acontece, sendo que no domingo acontece alguma irregularidade, na segunda-feira a punição. Jogos de meio de semana, na quinta-feira aparece a matéria e aparece a punição dos faltosos. Isso mostra a rapidez com que é decidido. Infelizmente, no futebol profissional existem os tribunais. Mas se os tribunais fossem mais ágeis e as punições fossem rigorosas e acabassem com uma coisa que eu não entendo, que é o efeito suspensivo, isso para mim é uma doença que tem na justiça desportiva, efeito suspensivo que faz com que o jogador punido e suspenso até um próximo julgamento ele possa jogar, e o próximo julgamento, às vezes, é depois do campeonato acontecer. Isso reflete na impunidade, e a impunidade não é bom para esporte nenhum, Flávio. Desculpa eu ter ficado um pouco mais longo na resposta. Desculpa eu ter ficado um pouco mais longo, mas é a crítica que eu faço ao sistema dos tribunais. Não, é uma aula, e até porque nós, nos tribunais, discutimos muito a questão de recursos também, né? Porque a pessoa também toma alguma coisa aqui, já recorre ali, e assim vai indo, e acaba que muitas vezes a punição se perde exatamente por esse tempo, né? Que ela não é na justiça esportiva só, na justiça comum, você está vendo essas brigas de primeira instância, segunda instância, de Supremo, de recurso, mais recurso, mais recurso. Tem pessoas que ficam 25 anos brigando, dando recurso, e nunca são punidas. E aí? Estimula a violência, estimula a impunidade, estimula o crime. Me entende? Nós gravamos essa semana um programa até com o ex-presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, e ele disse, gente, tem um campeonato de 1918 que não acabou, o Gauchão, por causa da gripe espanhola, né, que foi suspensa a final. E aí ele falou, no meu mandato, que foi 2 anos atrás, chegaram para falar, olha aqui, a gente quer saber quem é o campeão, que tinha na final, né, um time de Caxias, um time de Pelotas, né, e um daqui. Eles falaram, a gente quer uma decisão dele. Ele falou, nossa, já morreu todo mundo, como é que eu vou decidir isso no tapetão, né? E o mais sensacional são os autos desse processo. Eu imagino como é que se escrevia na época, como é que as pessoas encaravam aquilo ali. Você vê, desde 1918, tem pendências. É impressionante. E isso que a gente tem aqui no tribunal, todos os arquivos, né, de quando eram físicos, hoje a gente tem digital, tem muito tribunal que ainda não tem digital. Exatamente. Mas ajuda muito e atrapalha muito a questão digital, né? Eu digo exatamente. E realmente a pessoa descrever é uma coisa boa. Acho que tem que ter tribunal. Eu acho que tem que corrigir determinadas injustiças, determinadas redações mal feitas de súmula, determinadas situações. Mas o mais importante é usar bom senso. Eu acho que num julgamento tem que se usar bom senso acima de tudo. E quando não tem bom senso, aí, quando impera a paixão, esse que também é outro problema, aí é desvirtuado o resultado do julgamento. Para mim, isso me incomoda.
E como é que foi para ti, Arnaldo, quando você saiu do lado de lá, de ser árbitro, veio para o lado de cá, né, de fazer mais críticas, e de repente você olha assim, você virou a casa de todo mundo, né? Tipo, filho nosso não está fazendo o tema, a gente começa. Ó, a regra é clara, vai fazer o tema. Aí alguém faz alguma coisa que pode isso, Arnaldo. Então você virou uma referência, né? Eu quero dizer o seguinte, como é que eu me tornei comentarista? Eu estava em casa, num domingo, houve um jogo da eliminatória da Copa do Mundo em 1997 para a Copa do Mundo de 98, foi. Não, perdão, para a Copa do Mundo de 90, na Itália. Foi em 99, 1989. Jogo no Chile. Esse jogo foi uma lambança tremenda, teve briga antes do jogo, o Romário brigou e tal. E teve um lance que um jogador chileno lá no Chile, o jogo, chutou a bola de longe, o Tafarel fez uma defesa em 2 tempos. A bola bateu na mão dele, quicou e ele pegou de novo. Isso pode. Por quê? Porque se amortece um chute mais forte, em vez de dar um soco como hoje está se dando, você pode amortecer ela aqui e você pega de novo. O que não pode é se defender ela, botar no chão e depois pegar de novo. Aí sim é tiro indireto. Que quando o Tafarel fez a defesa em 2 tempos e voltou na mão dele, os jogadores chilenos gritaram "Ah!", e o juiz, pressionado pelos jogadores chilenos, e ele não estava focado no lance, ele apita. E os jogadores chilenos correram em cima do Tafarel, e o Tafarel não entendia e deu a bola na mão do jogador chileno. O jogador chileno botou a bola dentro da pequena área, tocou para o lado e o outro chileno chutou e fez o gol. E a transmissão da Globo, que era o Galvão, Pelé e o Chico Anísio, eles não sabiam explicar o que aconteceu, porque ninguém entendeu o que aconteceu. Eu custei acreditar do que eu estava vendo. E chamaram o repórter lá embaixo, que era o Tino, e o Tino falou assim, olha, o pessoal do banco está perguntando aqui o que vocês falaram, porque ninguém está entendendo nada. E a bola foi para o meio do campo, ninguém reclamou, e deram o gol do Chile. E aí, no domingo à noite, me procuraram e tal, marcaram segunda-feira uma reunião lá na TV Globo, eu fui lá para explicar didaticamente para toda a equipe de reportagem da TV Globo, onde estava desde o chefe geral, que era o Armando Nogueira, o Alberico, a Alice Maria, onde estava o Telmo Zanini como chefe de esporte e todos os repórteres. O que aconteceu? Eu fui explicar didaticamente que aquilo não era uma jogada de 2 toques. Eu fui explicar didaticamente que o Tafarel, ao dar a bola na mão dos jogadores chilenos, ele botaram a bola dentro da pequena área, em vez de botar a bola na linha da pequena área, que é a regra, tocaram para o lado e fizeram um gol irregular. Basta dizer o seguinte, nem eu percebi depois, no dia seguinte, que eles tinham cobrado de dentro da pequena área esse tiro indireto. Foi numa conversa com o Armando Marques por telefone, que ele falou, Arnaldo, eu acabei de ver agora, o tiro indireto foi batido dentro da pequena área. Eu falei, é mesmo? É. Não pode, porque eu nunca tinha dado um tiro indireto dentro da pequena área. Então, mas a regra dizia, e diz até hoje, que é na linha, por causa da barreira. Tem que ser na linha da pequena área. E a Globo me chama, explico isso, e no almoço você não quer ser um tipo de assessor, um consultor do esporte da Rede Globo para explicar isso da forma que você explicou didaticamente, porque a gente precisa explicar didaticamente aos telespectadores sempre que tem alguma coisa polêmica. Como aparece um advogado de justiça desportiva na televisão explicando didaticamente o que pode acontecer num julgamento, isso é importante, como um órgão de comunicação, colocar uma pessoa que entenda do assunto para esclarecer o público. Só que eu, com 1 mês de TV Globo, pedi demissão como árbitro, me despedi de todo mundo, ainda tinha mais 6 anos para apitar. Falei que a hora era essa, eu já estava apitando olhando o relógio. Quando você fica olhando o relógio é porque você quer acabar com tudo. E aí, eu, inquieto, comecei a criar uma coluna, viram, e aí disse, Arnaldo, você vai comentar um jogo? Fui lá comentar um jogo, eu não sabia lidar com o microfone, deixava o microfone aqui longe, botaram o microfone lá, aquele Madonna que bota aqui, que eu virava e falava. Enfim, fui lapidando, mas nunca deixei de ser um comentarista didático. E ao longo dos quase 30 anos, eu procurei explicar didaticamente. E essa da regra clara é porque na hora que você começa a explicar didaticamente, tem gente que resiste à lei. Tem gente que não gosta de cumprir a lei.
Tem gente que, quando tem uma lei, ele vai lá aprender no livro como é que ele vai burlar essa lei. Esse é o brasileiro, de um modo geral, que procura, nas entrelinhas, uma forma sutil de ter uma saída para aquela lei. É o cara que diz que tem que usar cinto de segurança e ele vai e descobre que, se ele pintar um cinto de segurança aqui, o guarda dali não vai parar ele, porque vê uma mancha preta aqui e pensa que é cinto de segurança. Então, existe sempre alguém que quer ser o mais malandro que o malandro, o mais esperto que o esperto. E aí o narrador começa a me questionar. Arnaldo, mas por que amarelo? Eu digo, a regra é clara. Pegou por trás para parar a jogada, é antijogo, é cartão amarelo. Se esse adversário for em direção ao gol para fazer o gol e você vai e agarra a camisa dele, não é só cartão amarelo, é cartão vermelho. Ele está impedindo um gol. É o bom senso. Ele está trocando a expulsão dele pelo gol. A regra é clara. E essa regra é clara começou a pegar. Por que pegar, Flávia? Porque a regra é clara na vida toda. É você com os teus filhos. 10 horas tem que dormir, porque amanhã de manhã tem que acordar cedo para ir para o colégio. Não pode ficar no vídeo jogando no joguinho a tarde toda, tem que estudar. Então, a regra é clara, é dar limite às pessoas. Eu, Arnaldo, infelizmente, às vezes, por exemplo, outro dia, quando começou a pandemia, eu fui andar na areia fofa da praia, porque podia andar, e andei sem máscara. Fui fotografado e botaram, Arnaldo, a regra é clara, tem que ser com máscara. Ainda não era obrigatória a máscara. Hoje, eu vou quase dentro d'água com a máscara. Eu saio daqui, atravesso, ando na areia fofa e me exercito. Quando eu chego perto d'água, é que eu tiro a máscara e mergulho sem a máscara. E boto a máscara, porque vai ter um paparazzi para me fotografar, para dizer, Arnaldo, a regra é clara. E o pode isso também surgiu quando alguém faz uma coisa que não pode, e aí eu porra, pode isso, Arnaldo? E não é só pode isso, Arnaldo. Pode isso, fulano, pode isso, governador, pode isso, prefeito, pode isso, presidente, pode isso qualquer um, é o aluno, pode isso. Você está colando na prova? Não pode. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o VAR veio ajudar ou atrapalhar a arbitragem? Veio atrapalhar. Eu te explico por quê. O VAR foi criado para evitar injustiças no futebol. Que tipo de injustiça? A bola entra, como entrou na Copa de 66, e até hoje ninguém sabe se entrou ou não, como aconteceu na Copa da África uma vez, que a bola entrou e o juiz não deu, e aí vamos botar um VAR, um tira-teima, botaram fotografias. Você vê que em todas as Copas do Mundo, eu ressaltei 2 lances que a bola entrou. No Campeonato Brasileiro, vai ter um lance se tiver, mas gastaram um dinheirão para botar as máquinas. Aí os caras inventaram o seguinte, em vez de máquina fotográfica, que abandonaram aqui no Brasil, na Copa do Mundo, que teve no Brasil, só uma vez foi usada. Eles abandonaram o sistema porque era muito caro. E foi usado no Rio Grande do Sul, num jogo do Sandro Meirahit. Aí o que aconteceu? Vamos botar um VAR para ver se a bola entrou ou não entrou. Tá bom. Custo e benefício. Vocês estão querendo que os árbitros sejam ajudados para não ter injustiça. Eu vou mais além. Eu procuro gastar em treinamento com os árbitros, porque o árbitro tem atenção e os assistentes têm atenção de não cometer injustiça. Aí, não, vamos botar para impedimento. Aí que complicou mais ainda. Por quê? Na regra de impedimento, que é errada, porque vai mudar agora, eles fizeram uma regra que, se o atacante for narigudo igual a mim, e o zagueiro estiver por aqui, e o meu nariz estiver na frente, é impedimento. Isso é uma coisa impossível de ver no olho nu, até no computador é impossível. Mas incluíram o impedimento. Tudo bem, quero ajudar, anularam o assistente. O bandeirinha hoje não existe. Ele pode ficar ali parado, qualquer gol, eles vão examinar no VAR se foi gol ou não foi gol. Então, você bota um sorveteiro como bandeirinha, que é a mesma coisa. Ele vai ficar parado, não vai levantar nem nada, então bota o sorveteiro. Mas aí foram mais além para justificar o valor de dinheiro que eles estão gastando. Vamos ver se foi pênalti ou não foi pênalti. Juiz dá pênalti, aí o cara de cima, olha, vem cá na televisão. E aí ele anula o pênalti, porque quando é chamado, geralmente eles anulam. Anularam no pênalti no Brasil, a favor do Brasil na Copa do Mundo. O juiz holandês, dentro da grande área, pá, pênalti. O juiz holandês de VAR chamou-se, olha, o Neymar, ele encenou um pouco. Ué, mas não houve pênalti? Mas ele encenou. Aí foi lá, como o Neymar se jogou para trás quando foi empurrado, ele não tinha que cair para trás, então anularam o pênalti a favor do Brasil. Então esse VAR veio para ser mais uma pessoa para interpretar.
Futebol já tem uma série de interpretações e era dado ao árbitro o poder de decidir. Na hora que você tira esse poder do árbitro e bota um monte de pessoas para olhar, aí sim que é injustiça. E aí qualquer tipo de pisão no adversário, pode dizer, ó, pisou no adversário, olha a imagem, o pé do adversário dobrou, expulsa. E o juiz vai lá e expulsa. Quando o pisão é comum. Você pode, dentro de um ônibus lotado, você pode pisar num passageiro sem querer. E nem por isso você vai ser expulso do ônibus porque pisou num passageiro do lado. Mas no futebol não, vai, olha, mostra a imagem, olha lá, pisou, expulsa. Ele expulsa. Quer dizer, então, esse VAR só veio para ser mais um a interpretar a maneira como ele está sendo aplicado, o protocolo, para não dizer que eu sou contra geral, tudo bem, quer botar que a bola entrou, quer botar que a bola não entrou, quer mudar a regra de impedimento para não ser mais o meu nariz e sim o eixo, melhor, tem um trabalho já lá na FIFA para mudar a lei de impedimento, aí tudo bem. Agora, o juiz passa o jogo todo com a mão no ouvido, o lance mais claro que existe, ele fala assim, não cobra o tiro de canto, que eu estou escutando aqui o VAR. Pô, quando o VAR quer apitar o jogo, ele atrapalha o jogo. Quando ele quer se meter, atrapalha. E hoje em dia, os jogos têm 10, 15, 20 minutos de acréscimos. Outro dia eu vi um jogo, Flamengo Internacional, o Internacional jogar pelo empate, o Flamengo estava ganhando 2-0, o Internacional fez um gol, e um gol claro, o jogo ficou parado 5 minutos para ver se o gol era legal. Esfriou o jogo. O Internacional que tinha chance de empatar o jogo, esfriou, acabou 2-1 o Flamengo. Eu estou falando de um fato prático, aconteceu no Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Então, esse VAR, para mim, veio para tumultuar. E ainda volta toda aquela encenação sendo filmado, né? Que cada queda tem aquela valorização Claro. para parecer mais dramático. Flávia, quando a França ganhou a Copa do Mundo, no grito. Quando eu te digo no grito, é o seguinte, bate o atacante que chutar a bola na mão de um zagueiro, o zagueiro estiver assim, o time todo grita, ah! Aí o juiz vai ficar na dúvida, o VAR vai para o jogo, ele vai lá ver que a bola bateu na mão e foi um susto. Susto não é pênalti. E assim vai. Então aprenderam a jogar com o VAR. O cara valoriza a falta que recebe, os times reclamam de tudo, porque aí justifica do VAR olhar. Então mudou o futebol. E narrador? Gol. É gol. E aí? Ninguém comemora porque tem que esperar o VAR. Aí você comemora 2, 3 vezes. O futebol perdeu todo aquilo que tinha. Era a reação do público, a vibração. Agora, o Campeonato Português, sabe o que o dirigente falou? Eu não quero saber quem vai apitar. Eu quero saber quem vai ser o VAR. Está dizendo tudo. Né? Se o VAR for um sujeito que queira aparecer e queira tomar conta da arbitragem, ele vai mudar todo o resultado do jogo. Infelizmente, o fator econômico, dinheiro, que é o que, infelizmente, gera o nosso futebol mundial, falou mais alto, porque cada equipamento custa um dinheirão, cada empresa está investindo não sei quanto para isso, e mecanizou o futebol, virou computação, o futebol, virou detetive virtual, para saber se aquilo é fake, não é fake. Pô, eu parei, graças a Deus, eu parei de apitar, não tinha surgido, parei de comentar, ainda não tá, a última Copa fui crítico, fui para a primeira fila na reunião da FIFA e perguntar se o gol do Brasil, que o Brasil sofreu, o jogador não foi empurrado, o brasileiro. Aí o outro falou assim, não, aquilo ali é uma faltinha. Ah, então eu parei, pô. Se o VAR considerar aquilo faltinha, aí eu não quero uma conversa. Nossa, tá ótimo o papo aqui, mas nós vamos ter que ir para nossas considerações finais aí. Eu vou te pedir para nos contar aí algum caso da regra clara. Já indico aqui, né, pessoal, o Arnaldo tem o livro da regra clara, que são bastidores, são histórias incríveis. Aí, mas a gente te ouvir contar sempre tem um gostinho, né? Qual que é a tua história preferida? O Flávio, o livro, a editora não fez fé. Fez uma tiragem pequena, vendeu tudo, onde eu contava a história da minha carreira de futebol de praia, que eu acabava o jogo na beira d'água e saía nada, porque até a torcida chegar para me bater, né, demorava a chegar e eu, muitas vezes, saía nada e eu sabia nadar legal, e com isso eu escapei da torcida. Mas tem várias histórias. Eu vou contar uma história que demonstra o bom senso. Tinha um juiz famoso no Brasil chamado Armando Marques, e quando ele começou a apitar, ele apitava no interior. Imagina, apitar no interior do Rio de Janeiro, apitar no interior de São Paulo, apitar no interior do Rio Grande do Sul, de Curitiba, do Paraná, apitar no interior,
não tem segurança, não tem nem alambrado, é um corrimão onde o torcedor fica ali gritando. E tinha uma casinha que era a casinha onde os vestiários do juiz. E o jogo estava correndo, o time da casa estava perdendo de 1-0, gol de pênalti. Imagina, tomou um gol de pênalti. E o time da casa não empatava de jeito nenhum, o Armando Marques apitando. 45 do segundo tempo, ele viu que terminou o jogo, ele olhou, viu que o pessoal estava cercando lá a casinha, que era vestiário, e disse, vou morrer, vou me matar. Até eu achar a chave para abrir a porta do vestiário, eu vou levar 10 cascudos. E ele, no meio do campo, teve um ataque e desmaiou. Aí foi apavorado e começou a tremer, começou a ter uma convulsão e todo mundo, ninguém toca, botou a língua para fora e tal. Pô, aí os caras chamam o médico, a ambulância, que, coitada, a ambulância parada ali, não sei nem se tinha gasolina na ambulância, ligaram a ambulância, chegaram no meio do campo, o médico tira que ele teve um ataque de epilepsia, vai morrer. Aí o médico da ambulância chegou perto, o Armando olhou para o médico e piscou o olho. E o médico aí não entendeu nada. Ele botou na ambulância, saiu e foi embora para o hospital. Chegou no hospital, abriram a porta, o Armando estava belo e fagueiro, e falou para ele, muito obrigado, o senhor salvou minha vida. Pô, você não teve ataque? Não ataque nada. Eu tive foi bom senso para vir direto para o hospital para sair vivo do estádio. Essa é uma história que mostra como é difícil apitar futebol, como é difícil agradar. E tem umas saídas honrosas, como eu saía na praia a nado, como o Armando Marques saiu dentro de uma ambulância, como o outro saiu marchando no meio do batalhão. Enfim, cada um tem a sua história. E o árbitro que não tiver história é porque ainda não chegou numa categoria, porque todos nós temos história. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigada. E eu te digo aqui uma coisa que não pode. A gente não pode ficar sem as suas histórias aí, sem algum comentário. Espero que você descanse bastante, mas que também faça participações aí, porque parar não pode, Arnaldo. Claro, eu estou sempre em atividade, claro, me guardando, porque nós estamos numa fase muito difícil, todo dia tem uma notícia triste do falecimento de algum amigo, de uma pessoa conhecida, e realmente a gente tem que usar máscara, não pode facilitar, porque o vírus, enquanto não vier a vacina, a gente está, ainda mais eu, sob risco. Tá bom? Então foi um prazer, muito obrigada. Muito obrigado, Flávio.